Nesse momento, feche os teus olhos. Talvez você não teve tempo para agradecer ao Senhor por estar aqui nesta noite. Este é o seu momento de dizer: Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela semana que tivemos, por tudo que o Senhor fez e ainda fará sobre as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, na Tua presença, Deus. A Tua presença, Senhor, é real sobre nós, é real sobre esta igreja, Senhor. E nós queremos Te adorar, Senhor, nesta noite, Deus. Recebe a adoração do Teu povo. Recebe, Senhor, a adoração do Teu povo. Junto com os querubins cantamos.
crê que Jesus está nesse lugar? Você pode aplaudir Ele então? Glória ao nome de Jesus. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez aqui? Não precisa trazer. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Todos são da casa. Se tiver alguém, você é muito bem-vinda. Mano, vamos aproveitar esse momento agora. Eu queria que você saísse do seu lugar e cumprimentasse alguém, desse um abraço, desejasse uma bênção de Deus sobre a vida dessa pessoa. Sai desse lugar enquanto o grupo ministra um louvor aqui. Nós temos essa liberdade de fazer isso nesse momento. Te procuro ali. Silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo. A conquistar, voltando, nada pode me impedir. Vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Voltando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Vocês estão alegres? Amém. Mateus 17. Glória a Deus. Quero glorificar Deus por essa oportunidade que Deus nos concede, estar mais uma vez na sua casa, para glorificar o seu santo e bendito nome. Também aqui estender a minha saudação, todos os irmãos e as pessoas que estão nos assistindo via internet nessa noite. Que esse culto sirva de bênção para você e para a sua casa. Amém? 17, 24. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se Pedro e os que cobravam de dracmas e disseram: o vosso mestre não paga de dracmas? Disse ele: sim.
E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo, dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizamos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Amém, irmãos? Os irmãos sabem que nós temos os trabalhos na igreja, a manutenção do templo, e é justo que nós, cristãos, venhamos manter o nosso templo, as despesas, enfim, e isso se dá através dos dízimos, que é recolhido, também as ofertas. E a passagem que nós lemos aqui, irmão, nos fala a respeito de quem é a obrigação de manter a manutenção da igreja. Os irmãos viram aqui que foram cobrar de Pedro, perguntaram para ele se Jesus pagava os impostos. Na realidade, Jesus, irmãos, não tem a responsabilidade de pagar o imposto e a manutenção da igreja, porque ele é o cabeça da igreja. E de quem é essa responsabilidade? Falaram para Pedro, Pedro falou para Jesus, Jesus passou a responsabilidade para Pedro. E Pedro simboliza o pastor da igreja. Só que Jesus falou para Pedro: Pedro, pega o anzol, joga no mar e pega um peixe. Com quem estava o dinheiro, irmão? Com o peixe. Então a responsabilidade não era de Jesus. A responsabilidade não era do pastor, simbolizado na pessoa de Pedro. A responsabilidade é do peixe. E quem é o peixe? Olha para essa pessoa que está do teu lado aí. Olha esse peixão que está do teu lado aí. Tem vários tipos de peixe aqui, irmão. O dinheiro está no teu bolso, irmão. Amém? Glória a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, queremos glorificar o teu nome, que nos dá a oportunidade de sermos participantes das tuas bênçãos, através do dízimo, das ofertas que nós iremos contribuir e devolver a ti. Venha abençoar e conscientizar a tua igreja, Espírito Santo, porque se o Senhor não tocar, de nada adianta nós falarmos, pois é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que o Senhor venha abençoar grandemente nessa noite todos aqueles que contribuírem e também aqueles que não têm condições de contribuir nessa noite. Que o Senhor me abençoe grandemente, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Somos os teus
Glória a Deus. Amados, irmão Miro e Andressa vão sair com as crianças. Já pode chegar na frente com as crianças de 3 a 10 anos. Aleluia. As crianças podem chegar aqui na frente, o pastor vai estar abençoando. Mas eu convido todos a ficar de pé, toda a igreja a ficar de pé. Antes de nós orar, eu preciso falar. Em seguida nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus, o pastor vai estar pregando. E eu creio que é algo mais importante para nós nesse domingo é ouvir a mensagem da palavra de Deus. Ouvir a mensagem da palavra de Deus. Ela tem poder para edificar a nossa vida, para trazer fé ao nosso coração, para trazer vida. Auxiliar irmão Evandro, chega aqui, faça uma oração. Eu queria que você, em concordância com essa oração, abençoando as crianças, mas que você orasse e preparasse o teu coração para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Senhor Deus e Pai glorificado e santo, nesta noite, meu Senhor, nós te apresentamos essas crianças, Deus. Deus, que tu venhas abençoar a vida de cada criança, Senhor da glória, abençoar também as suas famílias, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Senhor da glória, abençoar os professores que estarão ali fazendo este culto infantil, Senhor. Que o Senhor venha dar sabedoria cada dia mais, em nome de Jesus. Deus, nesta noite nós estaremos ouvindo, Senhor da glória, a tua voz, Senhor. Deus, prepara nossos corações, Senhor da glória, para que nós possamos receber a tua palavra, Deus. E eu tenho por certo que nesta noite, meu Senhor, nós sairemos em nome de Jesus melhor do que nós entramos. Aleluia, Senhor da glória, em nome de Jesus te damos graças, em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos. Graças a Deus. Você está feliz com Jesus? Você pode louvar o nome do Senhor? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 92. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá de estar no seu templo para adorar e exaltar e bendizer o nome de Jesus. Porque isso é algo maravilhoso. Salmo 92. Quantos encontraram e pode dar graças a Deus? Pode dizer graças a Deus. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora, uma versão um pouco mais simples, talvez um pouco mais fácil de compreender. O salmista, a epígrafe. O salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. Salmo e cântico para o sábado. O verso primeiro: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. De manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa com som solene, pois tu, Senhor, me alegrastes com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundos são os teus pensamentos. O homem brutal nada sabe e o louco não entende isto. Brotam os ímpios como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder como do unicórnio, serei ungido como óleo fresco. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. O justo florescerá como a palmeira,
crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há... Dando glórias a Deus, podemos assentar. Graças a Deus, temos em nosso meio uma família ali de Brusque, irmão Nildo Vargas, presbítero da obra do Senhor, e também os amigos, nossa família está ali. Sejam bem-vindos, irmão Romário, irmã, esqueci o nome dela agora, Caleb, irmã, estão todos nos visitando. Gabriel, isso mesmo, muito obrigado pela visita de vocês, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Que bom tê-los em nosso meio, amém, irmãos? Graças a Deus. Queridos, o livro de Salmo é uma coletânea de 150 músicas. Se fosse hoje, nós chamaríamos de um inário, porque é de fato um inário. O livro de Salmos, ele foi construído exatamente para o louvor e adoração do nome do Senhor. Esse livro, ele, na sua formação original, nós temos em português um livro só, mas no original são 5 livros. Quantos livros? 5 livros, ou seja, eram 5 inários diferentes, para ocasiões diferentes. O livro de Salmos é considerado até hoje o inário oficial do povo judeu, do povo de Israel. E é interessante porque Davi foi o homem que organizou, que agrupou e que escreveu a maior parte dos salmos. De forma que os judeus diziam: Moisés nos deu os 5 livros da lei, mas foi Davi que nos deu os 5 livros de louvor e de adoração. E é interessante porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que adoração e obediência andam juntas na Bíblia, elas nunca estão separadas e sempre juntas. E quando você vai ler a Bíblia, já há um ensinamento na própria leitura. Por quê? Porque para eu chegar no livro de Salmo, que é o livro do louvor e da adoração, eu preciso primeiro passar pelos 5 livros da lei e ler todos os livros da lei para depois chegar em Salmos. Ou seja, eu não posso chegar em Terrilim sem antes ter passado pela Torá Sagrada. E desta forma, o Espírito já está nos ensinando, dizendo para nós que o verdadeiro louvor é aquele que começa com a obediência, é aquele que passa por um coração comprometido. Existe até uma geração que está se levantando, que é a geração de adoradores descomprometidos. Aquela geração que quando está no templo levanta a mão e adora, mas quando está na rua não dá para saber que é crente, porque não há um vínculo, não há uma ligação, não há uma identidade cristã. Mas nós aprendemos na Escritura que a verdadeira adoração é aquela que mistura louvor e obediência e louvor. Uma coisa tem que andar junto com a outra, de forma que se não há obediência, pode até ter música, mas louvor não tem, porque o verdadeiro louvor nasce num coração comprometido em obedecer todas as Escrituras Sagradas. O Salmo que nós lemos, irmãos, faz parte do 4º e último livro, do 4º livro, na verdade. E provavelmente algum hebreu, e esse hebreu é desconhecido, não dá para saber o nome, ele escreveu esse cântico para louvar a Deus. Por isso que o Salmo 92 é conhecido como Salmo de Ações de Graça, Salmo de adoração, que era cantado no sábado. Quando as pessoas estavam indo para o templo, eles adoravam, ou até na sinagoga, eles cantavam esse cântico. Provavelmente esse salmista, ele deve ter recebido uma cura milagrosa que o livrou da morte, nós não sabemos ao certo. Ou então, ele deve ter recebido um livramento de algum inimigo terrível e cruel que quis matar a sua vida. O texto dá indício que algum livramento da parte de Deus ele recebeu. E quando ele recebe esse livramento, ele não fica calado, escondido, não. Ele começa a louvar ao Senhor e bendizer ao Senhor como forma de agradecer por aquilo que Deus fez.
Eu sei que Deus ainda faz milagres. O que é mais difícil não é ouvir um testemunho de alguém que recebeu milagre. O que está difícil hoje é salmista, para levantar no meio da congregação e dizer: eu quero contar o que Deus fez pela minha vida, eu quero falar o que Deus fez por mim. Testemunho, milagre ainda tem. O que está difícil é a gente para testificar, agradecer e adorar a Deus por tudo que Ele tem feito. Não sabemos que milagre foi, mas uma coisa sabemos: este homem, ele conhecia a Deus e conhecia o seu poder. E se nós fôssemos sintetizar, se nós fôssemos espremer esse salmo numa moeda, para tirar ali um sumo, uma síntese, se nós fôssemos reduzir esse salmo, resumir, nós poderíamos resumir ele na seguinte frase: a longevidade dos justos e a brevidade dos ímpios. O salmo, ele corre, ele circula esse tema: a longevidade do justo e a brevidade do ímpio. E o que é longevidade? É viver até na velhice farto de dias, com saúde e com graça. E o que é brevidade de vida? É viver só até a juventude e morrer ainda jovem, e não ter nem ter aproveitado a vida. E nas palavras do poeta, o justo é semelhante a uma árvore plantada no templo do Senhor, plantada no pátio da casa do Senhor, que diariamente recebe esta graça, que dá a ele vigor e força. Nas palavras desse poeta bíblico, ele entende que o justo é igual àquela árvore que você vai embora da sua cidade e ela é pequenininha, e depois de 20 anos você volta e nem lembra mais da árvore, e quando chega lá você nem reconhece mais, ela está gigante. Quanto mais você fica velho, mais a árvore fica forte. Quanto mais você cai, mais a árvore sobe. E ele entende que essa é a separação do justo e do ímpio. O tempo passa e o justo está cada vez mais forte. O tempo passa e o justo está cada vez mais alimentado, enquanto o ímpio está definhando. Ele retrata esse paradoxo entre o justo e o ímpio. Quando nós pensamos em brevidade, longevidade, irmão, hoje até tem outras palavras, mas são as mesmas palavras que nós entendemos agora. Que é a brevidade? É a juventude. É rápido demais, passa rápido demais. E o que é a juventude, irmão? Alguém já disse que a juventude é o período em que não sabemos fazer tudo aquilo que podemos fazer. Pode, mas não sabe fazer. E o que é a velhice? A velhice é o período em que não podemos fazer tudo aquilo que sabemos. A gente já sabe, mas não pode mais fazer. Olha, quando eu era novo eu jogava futebol muito bem, só que agora eu sei jogar, mas agora eu não posso mais jogar. Em outras palavras, irmão, nem a juventude sabe o que pode, e nem a velhice pode o que sabe. Jean-Jacques Rousseau disse certa vez que na juventude deve-se acumular a sabedoria para fazer uso na velhice. Há um provérbio judaico que diz que para o ignorante a velhice é um inverno terrível, mas para o instruído é uma estação de colheita. E eu fico perguntando, diante dessa circunstância, qual é o período da vida mais feliz? É a velhice ou é a juventude? Em que período da vida a gente é mais feliz? O homem é mais feliz, a mulher é mais feliz, durante a juventude ou durante a velhice? Em que período da vida a gente tem mais prazer, mais felicidade? Quando a gente é novo ou quando a gente já é velhinho? Em que momento da vida o homem tem mais alegria em viver? Eu fico perguntando, e isso me gera um dilema sem fim. Por quê, irmão? Porque eu estou numa fase indefinida. Estou na fase dos 40 anos, 43 anos. Então, quando eu falo com adolescentes, que eu falo que tem 43 anos, eles ficam escandalizados. Eles dizem: o senhor é velho mesmo, 43 anos. Eles fazem as contas no dedo e dizem: meu Deus do céu, falta uma eternidade de 30 anos para eu ter 43 anos. E quando eu sinto dor nas costas, eu até acredito e digo assim: olha, eles estão certos mesmo. Eu estou bem velho, meu pai, estou até com dor nas costas. Só que quando eu vou falar com um idoso, uma pessoa de 70 anos, e eu digo: rapaz, já estou velho, 43 anos, ele olha para mim e diz: oh meu Deus do céu, quem me dera eu tivesse 43 anos, está novo demais, rapaz. Daí eu não sei se eu sou velho ou sou novo. Os adolescentes dizem que eu sou velho, os idosos dizem que eu sou novo, eu não sei mais que idade que eu sou. Não sei em que classe que eu estou, mas uma coisa eu sei, de vez em quando eu me pergunto: e se eu tivesse 20 anos de volta?
E se você tivesse 20 anos? As mulheres com aquela beleza de um dia de sol, o homem com aquela voz de trovão, como se fosse uma trovoada, mas nos 20 anos ainda estava com aquela potência toda. Se nós voltássemos aos 20 anos, nós seríamos mais felizes do que somos agora. Você já parou para pensar isso? Se você pudesse voltar aos 20 anos, você seria mais feliz do que você é agora? Eu fico pensando que rapidamente eu chego à conclusão que se eu fosse jovem eu seria mais feliz, sim. Fico pensando, já pensou? Saúde, beleza, vigor, destreza, sonho, inteligência, tantas outras virtudes que o jovem tem. Já pensou você com aquele vigor, pula da cama, tem força, tem energia, tem tudo? Eu seria muito mais feliz. Mas quando eu fico pensando nisso, logo eu me lembro da Escritura Sagrada, e o Espírito de Deus vai, calma lá, rapaz, não é bem assim. O Espírito Santo me faz lembrar que ser um jovem crente é um grande desafio. Não é tão fácil assim não. Não é tão fácil assim não. Por quê? Porque quando eu penso que um jovem pode fazer tudo o que quer, o Espírito me leva para Eclesiastes, e o sábio diz, não é tudo o que quer não. Olha só, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias. Então não dá para fazer tudo, tem que pensar primeiro. Quando eu penso que a juventude é o período da beleza, o Espírito de Deus me leva lá para Provérbios, no capítulo 31, que diz assim, ó, a beleza é vã, enganosa é a graça, a beleza é vã, mas a mulher, o homem, o jovem, que teme ao Senhor, esse será louvado. Você já viu aquela pessoa maravilhosa, bonita, linda, que você diz, meu Deus, olha que pessoa linda, e você vai conversar, quando ela abre a boca, você sofre uma decepção gigante. Ela causa uma grande e depois, logo em seguida, em rápido momento, ela já causa uma decepção também. Por quê? Porque a beleza é vã. O que realmente importa é o temor de Deus na vida de alguém. Eu fico pensando que se fosse para ser, irmãos, um jovem cego espiritualmente como Geazi, que não conseguia enxergar nada mais do que aquilo que é material, pensando bem, valia mais a pena ser um velho como o profeta Eliseu. Eu fico pensando que se fosse para ser um jovem profano como Esaú, que trocou a herança espiritual que recebeu do pai, que já veio do avô, ele trocou por um prato de sopa, então seria melhor ser um velho igual Jacó, que percorreu a vida inteira tentando ter uma experiência com o Deus do seu pai. Eu fico pensando que se fosse para ser um jovem tolo como Roboão, que ao invés de ouvir o conselho dos anciões, reuniu os jovens da cidade, gente que sabia menos que ele, mais tola do que ele, e ao invés de ouvir o conselho de gente sábia, foi ouvir o conselho dos jovens, e acabou dividindo o país de alto a baixo, acabou deixando a maior parte das tribos para o norte sem liderança, para depois um súdito dele tomar a liderança. Eu preferia ser um velho igual Davi, que ao invés de dividir o país, pela graça que Deus me deu, ele unificou o país num reinado só, e reinou com graça, e até hoje Davi é considerado o melhor rei de Israel. Eu fico pensando que se fosse para ser um jovem, semelhante a um jovem rico, que trocou a presença bendita de Jesus, que trocou Jesus pela riqueza que tinha, eu preferia então, cheguei a pensar que nesse caso é melhor ser um velho pobre e salvo do que um rico jovem perdido. Nesse caso é melhor ser um velho pobre e salvo que um jovem rico e perdido, porque o destino é diferente, o fim é diferente. Considerando que até os 30 anos a maior parte dos homens, isso não vale para as mulheres, ainda não tem uma visão clara de mundo, a ponto de poder tomar uma decisão acertada. Eu fico pensando que talvez fosse melhor ser um ancião mesmo. Fico pensando que talvez se eu fosse já um ancião, eu seria mais feliz, considerando isso. Só que quando eu começo a olhar para isso, eu fico encantado com a maturidade, com a serenidade dos cabelos brancos, mas fico pensando até inclusive que quanto menos tempo de vida eu tiver,
mais perto de Deus eu estarei se eu estiver em Cristo? A gente olha o contrário, mas se eu for viver só mais 5 anos, quer dizer que só falta 5 anos para mim estar na eternidade com Deus. E eu penso mais, que quanto mais perto de Cristo eu estiver, mais vantajoso será para mim. Então, nesse caso, aparentemente é melhor ser um ancião mesmo. Quando eu ouço dizer que a maturidade dos velhos é a glória dos novos, e que a maioria das lições não se aprende num banco de universidade, mas sim nos longos anos de experiência, eu chego à conclusão, como diz as Escrituras, que é melhor o fim do que o começo. Só de pensar, irmão, que no nascimento de Jesus não tinha um único jovem lá para receber Jesus. Quem que foi lá? 2 anciões, uma anciã e um ancião, mais de 80 anos, foram receber Jesus. Eu fico pensando que o Espírito Santo estava ligado só com os velhinhos, e os jovens não queriam saber desse negócio de receber o Espírito Santo, não. Isso me leva a pensar que a maturidade realmente traz grandes riquezas para a nossa vida. Só que quando eu penso assim, o Espírito Santo diz para mim: vai, calma, vai devagar, viu? Vai devagar. Está querendo pular lá na frente? Já, vai devagar. Por quê? Porque o Espírito de Deus me faz lembrar que a mesma velhice que traz maturidade também traz dor nas costas. E não é só nas costas, não, é na perna, na cabeça, é no ombro, é nos braços, é nas mãos, e das mais variadas dores. O Espírito me leva a entender o próprio Eclesiastes, que diz no capítulo 12, versículo 2, que vai vir um período, e esse período está se referindo à velhice, em que o homem vem a dizer: não tenho mais prazer na vida. Esse período vem. O período em que o homem pode ter dinheiro para comprar a melhor comida, mas já não tem mais fome. Vem os dias em que o homem pode comprar a melhor cama, mas não tem mais sono. Pode comprar a melhor casa, mas já não tem mais os filhos, a família ali. Pode comprar os melhores remédios, mas isso não lhe garante saúde. Vem esses dias. E aí eu entendo, irmão, que toda pessoa, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que tem mais. Nem todo velho é um ancião maduro, capaz de aconselhar. Também, nem todo idoso é um mestre. E quando eu uso a palavra velho aqui, eu uso com respeito, uso na categoria certa, porque velho não é desrespeitar, é de fato a pessoa que chegou à idade de idoso. Quando eu olho que nem todo idoso é um mestre, e tem mais, nem todo cabelo branco é digno de honra. Você já viu quanta gente que só destruiu a vida de todo mundo? Que se você sentar com ele para ouvir o que ele tem para contar, você vai ficando escandalizado, quanta coisa má ele fez. Então nem toda velhice pode ser seguida. Aí eu entendo, irmão, que se for para ser um homem brutal, que só pensa naquilo que é material, como diz o Salmo, que se for para pensar só nas coisas daqui, e quando chegar no final da idade, ainda está com medo de perder tudo que adquiriu, melhor teria sido nunca existido. Se for para ficar gravado na mente das pessoas como uma pessoa ruim, que só deixou má histórias, que só deixou um rastro de destruição, de vergonha, de tristeza, era melhor nunca ter nascido. Fico pensando que se quando eu morrer, a lembrança que ficará na mente dos meus filhos é de um homem que pregava uma coisa e vivia outra, seria melhor que eu não tivesse existido. Que a minha mãe tivesse abortado espontaneamente, pelo menos eu não deixaria história nenhuma, nem má nem boa. Agora que eu estou vivo, eu tenho que ter o cuidado para quando morrer, permanecer vivo na mente dos meus filhos como um homem a ser seguido. Se for para mim ser um idoso que culpa as pessoas de hoje pelos meus erros do passado, era melhor que eu tivesse morrido realmente na juventude. Se for para mim espalhar amargura e ser o símbolo da amargura no final da minha vida, era melhor então que eu tivesse morrido novo, porque pelo menos a lembrança que eu deixaria seria uma lembrança boa. Se eu morrer agora, se você morrer agora, se nós morrermos daqui a 40 anos, 20 anos, 30 anos, que testemunho nós deixaremos? E quando eu fico pensando, novamente me vem a pergunta: então o que é melhor? O que realmente é bom? Em que época da vida nós seremos realmente felizes? Na juventude ou na velhice? Se eu pensar que é a juventude,
eu logo cometo um grave equívoco, porque se a juventude é o período mais feliz da vida, então por que tem tanto jovem que se suicida? Se ser jovem é razão para ser muito feliz, por que tem tanto jovem usando droga? Você acha que o jovem que usa droga quer acabar com a vida dele? Não. Ele quer acabar com a angústia dele, quer acabar com o vazio dele, quer acabar com a tristeza do coração dele. Ninguém que quer usar droga quer acabar com a vida, quer acabar com a angústia, com a amargura. Se ser jovem é a razão para a felicidade, naturalmente para a felicidade, por que os jovens bebem tanto? Passam os finais de semana bêbados, para esquecer do que? Se eles já são felizes. Eles não são felizes. Dentro do coração de um jovem tem um vazio do tamanho de Deus. E é por isso que ele procura nas baladas, nas festas, um modo de satisfazer esse vazio, mas não consegue. E se eu pensar que a velhice é a razão de alegria, e aí eu vou na contramão, porque tem tanto velhinho amargurado, tem tanto velhinho morrendo de solidão, porque ninguém consegue viver do lado dele, é cheio de amargura, tem um coração que parece um poço de rancor, ele lembra de coisas do passado, ele descarrega tudo todos os dias, ele revive aquele momento, ele não consegue ser feliz por conta do seu passado amargurado. Então ser velhinho também não é o segredo de ser feliz. E eu penso, o que é bom na vida? O Salmo 92 responde. O salmista responde e ele diz: bom, quer saber o que é bom? Quer saber o que é feliz? Quer saber como viver bem? Eu vou te ensinar. Salmo 92, e o primeiro verso ele diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade, de todas as noites a tua fidelidade. O salmista diz, irmãos, que bom mesmo é louvar ao Senhor. Aí eu entendo, através desse salmo, o salmo deixa de uma forma clara que o segredo da felicidade não é ser jovem ou ser velhinho, não é ser pobre ou ser rico, não é ser fraco ou ser forte. O segredo da felicidade é ser um adorador de Deus. Adorador de Deus. Ele diz: bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Irmãos, na antiguidade, principalmente entre os judeus, havia uma fórmula para identificar quem era crente e quem era incrédulo. E como é que se conhece isso? Os incrédulos são conhecidos de longe. Qual é a marca de um incrédulo? A reclamação. Diga comigo: o incrédulo reclama sempre, 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 sempre. Se chove, ele reclama que molha. Se dá sol, ele reclama que queima. Se está frio, ele reclama que tem que usar muita roupa. Se está calor, ele reclama que sua demais. Se ele tem dinheiro, ele reclama que os outros pedem emprestado. Se ele não tem, ele reclama que ninguém empresta, que está faltando tudo. Se ele tem casa, ele reclama que tem que pagar o IPTU. Se ele não tem, ele reclama que tem que pagar o aluguel. Se ele tem carro, ele reclama que a gasolina está cara, tem que pagar a manutenção, tem que pagar o PVA. Se ele não tem, ele reclama que o táxi é caro, que o ônibus é atrasado, que o Uber é caro demais. Ele reclama sempre, meu irmão. Se é casado, ele reclama da mulher, ou então a mulher reclama do esposo. Se não é, ele reclama da solidão, que não tem um cobertor de orelha para fazer companhia. Se não tem filho, reclama da esterilidade. Mas se tem, reclama que eles dão trabalho demais. Reclama da lista de material escolar que tem que comprar. Reclama de tudo, reclama da bagunça, reclama do barulho, da falta de paz. Ou seja, o homem incrédulo, a mulher incrédula, aquele que não louva a Deus, ele não faz isso, não é porque ele não tenha nenhum argumento, não é porque não exista razão, é porque o coração deste homem, desta mulher, naturalmente já é inclinado a renegar as coisas que Deus faz e exaltar as coisas que o diabo faz. Porque quando você reclama, você está reclamando e está exaltando as obras de Satanás. Agora, quando você adora, você está exaltando as obras de Deus. E o incrédulo nunca vai levantar a mão para adorar, porque ele vai dizer: essa palhaçada de levantar a mão para adorar, tem que ficar levantando a mão para adorar. Se eu quiser, eu adoro sentado. Você não adora nem sentado, nem de pé, nem com a mão abaixada, nem com a mão levantada, porque aquele que não nasceu para adorar, aquele que não tem o coração disposto a adorar, nunca vai adorar. O incrédulo não tem jeito de agradar a ele.
Se o pastor prega de forma expositiva, ele diz: esse pastor é muito barato, Deus o livre, esse homem é muito frio. Mas se ele é aquele pentecostal, ele já demais, berra demais esse homem, Cristo bendito, ele acha que a gente é surdo. Se o pastor fala de forma lenta, ele diz: eu vou dormir, eu prometo que eu vou levar um travesseiro e vou dormir. Se ele fala rápido, mas ele não vê que eu não consigo prestar atenção no que ele fala, não tem jeito, irmão. Se o pastor é muito calmo, o pastor deixa fazer tudo o que quer na igreja. Se o pastor é mais duro, mas esse pastor é duro de coração mesmo, porque ele leva as coisas, não tem jeito de agradar. A mulher faz comida, pode ter 300 coisas boas na mesa, mas ele vai procurar uma que não ficou bom. E aí, gostou? Gostou do almoço? Mas a salada estava faltando um pouquinho de sal. O marido trabalhou a semana inteira, fez muitas coisas, chegou em casa no sábado, deu aquela geral, aquela faxina em casa, limpou e tal. E aí, gostou? Mais ou menos. Mas se tu olhar o muro, ainda tem limo garrado lá no muro. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, o crente é diferente. O crente, para ele, o coração dele está disposto a adorar, não importa. Para tudo, o crente dá um jeito de adorar. O crente fica doente, vai para o hospital, dá cálculo renal, ele berra de dor, vai para o hospital, fica internado. Uma semana depois ele volta sorridente, e aí, como é que foi? Rapaz, foi bom demais. Foi bom demais. Como assim foi bom demais? Não, foi bom demais. Mas como foi bom demais? Estava com cálculo renal, então eu já tive isso é terrível, rapaz. Não, isso realmente é de fato. Levou a injeção até dizer chega, aquelas enfermeiras mansinhas que pegam o braço da gente, vira assim, dá uma chave de braço. Não, foi assim. Então o que foi bom? Rapaz, eu preguei de Jesus lá no hospital, falei para a enfermeira, deixa eu te falar, a enfermeira era desviada, eu falei do amor de Jesus para ela, ela chorava, ela falou que ela vai vir aqui na igreja, o rapaz que estava do lado, eu preguei para ele, tá certo que depois ele morreu, mas morreu salvo, Jesus me levou lá no hospital para glorificar o seu nome. Não tem jeito, irmão, o diabo não tira farinha com ele, bate o carro, perde o carro, todo mundo atribulado, lá vem ele de pé. No caminho ele já vem com uma pilha de folhetim e fala: Satanás, agora tu vai ver. De pé, de carro eu não podia evangelizar, mas de pé agora tu vai ver. Tu provocou, agora tu vai ver. E ele vai na rua: vamos para a igreja, Jesus te ama. É folhetim aqui, é folhetim. Crente de verdade só precisa de razões, não precisa de razão. Ele procura razão para adorar a Deus. Ele olha para a natureza, ele olha. O salmista falou assim: Senhor, as tuas obras me alegram. Salmo 92:4 ele diz: Senhor, tu me alegraste com as tuas obras. Ou seja, eu olho para o rio, eu dou glória, eu olho para a criança, eu dou glória, eu olho para os montes, eu dou glória, eu olho para o mato, eu dou glória, eu olho para o templo, eu dou glória, eu olho para a família, eu dou glória. As tuas obras me fazem ser feliz, as tuas obras me alegram. Enquanto o incrédulo não consegue encontrar nenhuma razão para adorar a Deus, o crente tem razões de sobra para adorar o Senhor. Você quer ver uma coisa? Talvez hoje você não deu glória a Deus ainda, mas volte no tempo e lembre quem você era. E pense mais, pense aonde você estaria se a mão poderosa do céu não tivesse intervido sobre a sua vida. Onde você estaria agora? Eu digo para alguns que eu estaria na lata do lixo comendo, se estivesse vivo. As pessoas ficam escandalizadas, mas eu não fico escandalizado porque era isso que o diabo queria. Se você está aí hoje usando essa roupa bonita que Deus te deu, esse cabelinho arrumadinho que Deus te permitiu, aqueles que ainda têm, se você está aí hoje com o seu carrinho ali encostado no estacionamento, saiba que nós não merecemos nada disso. Saiba que isso tudo é dádiva. Dádiva é um presente que a gente não merece, mas a pessoa insiste em nos dar porque nos ama. E nós recebemos isso porque Ele nos ama. Ele nos amou, muito mais do que nós. Ele nos amou primeiro. Isso já é razão para nós adorar o Senhor. Esta mulher que Deus te deu, este homem que está do seu lado, é uma dádiva de Deus. Esses filhos é uma dádiva de Deus. Tem gente que amaldiçoa o filho, mas o crente é aquele que dá glória e diz: oh, planta de oliveira, é agitado assim, porque vai ser evangelista, vai pregar a palavra. Enquanto tem crente amaldiçoando, essa praga desse menino não para, ele fica o tempo inteiro pulando, parece que tem formiga. O crente diz assim: não, ele vai ser um evangelista, e Deus já colocou fogo na alma dele.
Meus irmãos, esse negócio de ser crente é tão sério, isso está tanto na alma da pessoa, isso é tão uma decisão de vida. Eu não tenho razão para ser feliz. Você está vivo, só o fato de estar vivo já é uma grande razão para ser feliz. Eu não tenho razão para adorar a Deus. Você está vivo, se está sentado aí, não está internado no hospital, poderia estar canceroso numa cama morrendo, tomando remédio só para suportar a dor, mas está aí vivo. Tem gente que quando está empregado reclama da empresa, do patrão, dos funcionários, do trabalho, de tudo. Quando está desempregado reclama que não tem nada. Não adianta. O coração tem que estar disposto para adorar. O coração, não existe felicidade para ingrato, só existe felicidade para adorador, felicidade para aquele que diz: em tudo eu te adoro. Você quer ver como é sério, irmão? Um dos homens mais ricos da terra, num dos primeiros livros da Bíblia, se não o primeiro livro escrito da Bíblia, ele era um homem bilionário, e em pouco tempo esse homem bilionário virou um mendigo, doente, podre, se fosse pela medicina de hoje, de uma doença incurável, foi abandonado por todos, além de perder a família, foi abandonado por todos. E quando você olha para esse homem, você diz: esse homem tinha razão para ser infeliz, esse homem teria razão para blasfemar de Deus. Mas quando todos estavam, eu imagino que no inferno havia uma audiência assistindo online, ao vivo, a vida de Jó, esperando ele blasfemar de Deus. E quando todos estavam na expectativa que ele haveria de blasfemar, Jó como estava, doente, sangrando, pisado, machucado, abandonado, pobre, cego, nu, ele levanta a mão e diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Levanta a mão e diz: bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Quem tem o coração para adorar não precisa de razão, já tem todas as razões. A chuva, o rio, as flores, as nuvens, os montes, os lagos, os mares, o céu, as estrelas, os animais, os homens, os anjos, tudo para ele é motivo para adorar. A dificuldade na vida de crente leva ele para o culto, leva para a adoração. Às vezes ele está meio folgadinho assim: hoje eu não vou não, está tudo bom. Quando bate a dificuldade, o adorador vem para o templo: Senhor, eu estou aqui. E Jesus ainda bem que tu veio, eu estava com saudade já. Só funciona com dificuldade, mas até a dificuldade aproxima o crente de Deus. Até a perseguição aproxima o crente de Deus. Por quê? Porque esse adorador se alegra em tudo que Deus faz, em tudo que Deus dá. O texto sagrado diz que o homem brutal, não adianta explicar nada para ele, ele não entende nada. Se você olhar o verso 6, diz: o homem brutal não sabe nada, o louco não entende nada disso. Por quê, irmão? Porque o homem brutal que fala aqui é o homem apenas material, aquele que só busca comida, que vive igual um animal apenas pelo que ele come. E esse homem não acredita no sobrenatural. Você pode contar para ele o que quiser, ele não acredita. Mas o servo de Deus acredita em tudo que é espiritual, porque o Espírito de Deus testifica com ele que de fato Deus está operando maravilha, e isso é algo que Deus só dá para o justo. O Salmo ainda diz no verso 14 que existe uma grande diferença nesse adorador. Sabe por quê? Porque ele diz o seguinte, que o adorador, esse crente que louva a Deus, ainda na velhice ele dará frutos, ele será viçoso e florescente. É interessante por quê? Porque o profeta Joel profetizou dizendo que há de ser, virá um tempo em que o Espírito Santo será derramado, e quando esse tempo vier, ele fala algo que vai contra a época: os vossos filhos profetizarão. Mas espera aí, irmão, o profeta está dizendo que os jovens, que os filhos profetizarão, mas naquela época quem profetizava não era jovem, quem profetizavam eram os profetas, os anciões do povo. Então o que Joel está falando é ao contrário da época que ele vivia.
E ele diz uma outra coisa muito interessante. Ele diz: e os vossos velhos terão sonhos. Mas esse sonho não é aquele sonho de barriga cheia, que a pessoa dorme e depois ela sonha com um monte de coisa. E também não é aquele sonho espiritual que a pessoa tem uma revelação, não. Ele está falando de sonho como projeto. Lembra quando a gente era mais novo, que a gente sonhava chegar na Lua, alcançar Marte, aquele sonho de maluco que a gente fazia? Pois é, o profeta Joel está dizendo que viria um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre as pessoas, que as crianças, os adolescentes, os jovens, coisa que era só para idoso, mas agora eles vão profetizar cheios do Espírito Santo. Deixa eu perguntar uma coisa para você: quem já viu jovem profetizar, levanta a mão. Quem já viu adolescente profetizar, levanta a mão. Quem já viu criança profetizar, levanta a mão. Ou seja, é nesse período o Espírito Santo foi derramado, e agora até uma criança se levanta em profecia e entrega uma mensagem do céu. Está se cumprindo essa profecia. Só que tem um outro lado da profecia que ninguém quer cumprir. O Espírito de Deus está dizendo que nesse tempo em que o Espírito seria derramado, as pessoas de idade, elas fariam planos para uma vida. Quando ela chegasse na idade da velhice, quando todo mundo pensasse em colocar, pendurar a chuteira, ela vai sentar e vai dizer: espera aí que eu vou ver, o que eu vou fazer da vida agora? Eu vou viajar, eu vou ser missionário, eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou fazer. E a pessoa diz: mas você já está na hora de se aposentar. Ele vai dizer: não, todo aquele que tem o Espírito Santo, ainda que esteja velho, é novo, porque o Espírito renova, o Espírito renova o seu espírito. Irmãos, eu preciso dizer algo de Deus para você: que o tempo pode envelhecer a sua carne, mas não necessariamente o seu espírito. O tempo, ele pode fazer sofrer o seu corpo, mas ele não precisa definhar a sua alma. Por quê? Porque o Espírito, ainda que não renove a nossa força física, não renove o nosso corpo, porque naturalmente ele envelhece, mas ele renova o nosso espírito. E quem sustenta o corpo é o Espírito. Um espírito animado sustenta o corpo. Você não precisa ficar um velhinho espiritual. Porque tem jovem que você vai conversar com ele, parece que ele tem 200 e poucos anos. Você vai falar com ele: ei, como é que está? Vai se levando. Quais são os planos? Planos? Que plano? Não tem plano nenhum, não. O que você pensa fazer da vida? Fazer da vida? Não sei, ainda não decidi. Qual é a expectativa que você... Expectativa? O que é expectativa? É uma velhice prematura. Não tem expectativa, não tem ânimo, não tem vigor. É um velhinho no corpo de um novo. O corpo está novo, mas a alma já está velha. E é terrível você ver um jovem que tem tudo pela frente, que poderia fazer uma grande obra, que poderia fazer muito mais, que poderia revolucionar, e você encontra uma alma velha dentro de um corpo novo. Por outro lado, você vai falar com velhinhos, que quando você chega lá, olha para a aparência dele, você diz: meu Deus, deve ter uns 200 anos já. E quando você chega ali, você vê um homem, uma mulher cheio de planos, cheio de sonhos, cheio de projetos, ânimo, vontade. Se dependesse dele, ele evangelizaria o Brasil e o mundo. Se Deus der força para ele, ele faz mesmo. Porque a felicidade não está, enquanto a pele está nova ou não, está em ser um adorador, porque a adoração, ela reaviva a alma, ela renova a alma. Eu estou pregando para você hoje, e o objetivo dessa mensagem é que Deus venha transformar, se a sua alma já está velha, que Deus venha renovar a sua alma hoje num homem novo. Tomara, Deus, que você saia daqui ainda que velhinho, mas com espírito jovem. E se você é jovem, saia mais jovem ainda. Que você saia daqui hoje novo, totalmente novo. Deixa eu contar uma história para você. Nós estivemos pregando em Joinville, numa congregação, e depois nós fomos para uma pizzaria com os pastores. E eu não tinha tomado café naquela tarde, porque a gente já saiu de Brusque correndo para ir para Joinville. E aí, meu irmão, depois que eu preguei, eu estava com uma fome de leão. Eu não via a hora de nós, já estava me dando até uma coisa ruim já.
E fomos na pizzaria, quando eles botaram a pizza, eu só esperei orar. Quando eles terminou de orar, eu já fisguei o primeiro pedaço lá, joguei no prato e aqui, eu não olhei para mais ninguém. E tem um senhor de idade, e ele olhou para mim comendo e falou assim: meu filho, deixa chegar o tempo, deixa tu ficar velho para te ver. Aí tu vai ver o que é querer comer e não poder. Aí eu não ia falar nada, porque eu estava com muita fome, não queria perder tempo conversando, queria comer. Mas como era um senhor de idade, eu tive que respeitá-lo. Daí na hora, eu falei, bom, vou dizer, vou concordar com ele. Mas sem querer eu falei, o senhor sabe que tem algo pior do que a pessoa querer comer e não poder? Daí ele olhou para mim e falou, não, o que pode ser pior? Eu falei, é ter podido comer e não ter comido. Então eu vou aproveitar e comer agora, porque quando eu chegar na idade, se eu não puder comer mais, eu vou dizer, mas tá aqui, olha essa barriguinha aqui, ó. Isso aqui eu aproveitei demais. Eu pensei que ele fosse ficar bravo, ele deu uma gargalhada, rapaz, falou, olha, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade não. Aproveita, come bastante, que se pelo menos quando ficar velho tu não puder comer, não vai fazer falta, tu já comeu bastante. E eu faço um contraste isso com o meu pai. O meu menino agora vai fazer 7 anos, vai fazer 7 anos que o meu pai partiu para a eternidade. E na última semana que ele estava no hospital, eu estava com ele no hospital. Eu conversei com ele, falei, pai, o senhor sabe que o médico já orientou que a sua cirurgia é de alto risco. Meu pai tinha quase todas as veias do corpo entupida. E eles estavam fazendo cateterismo, fizeram vários, mas não tinham o que fazer. Tinha da cabeça, tinha da perna, já tinha cortado o pé, cortado a perna. E agora teria que fazer uma cirurgia para amputar a outra perna. E o médico falou que provavelmente ele já estava muito fraco, ele não ia resistir. Mas não tinha o que fazer. E eu falei, pai, o senhor sabe que a sua cirurgia é muito grave. E que possivelmente o senhor não resista. E eu ia num canto que tinha assim no corredor, chorava. Quando eu voltava para falar com ele, eu não aguentava, eu voltava lá, chorava, até que acabou, secou, murchou a cabeça. Daí eu criei coragem de falar para ele. E eu esperava que meu pai fosse ter uma reação diferente, e ele sempre foi muito sorridente, conversador. Chegava no hospital, ele estava falando pelos corredores, andando com aquela cadeira de roda lá no hospital, com aquelas coisas penduradas e conversando com todo mundo. E ele falou assim, meu filho, não te preocupa, porque se o pai morrer agora, o pai já viveu mais do que merecia. Eu já era para ter morrido há 15 anos atrás, e Deus me concedeu o privilégio de ver o meu netinho nascer. Me concedeu o privilégio de ver a minha filha criada. E eu já era para ter morrido há 15 anos atrás. Não te preocupa, o pai já está preparado. Se depender de mim, eu só tenho a agradecer a Deus. Por quê? Porque Deus me concedeu muito mais do que eu merecia. Eu falei, então vamos orar. Peguei na mão dele naquele hospital e orei junto com ele. E falei, Deus, prepara o coração do meu pai, a alma do meu pai. Ele orou comigo, confessando Cristo, confessando seus pecados. Oramos. No outro dia ele foi para a cirurgia e partiu para a eternidade. Qual é a lembrança que eu tenho do meu pai? De um homem fracassado? Não. Tenho a lembrança de um homem que cantou a vida inteira. Que quando era menino na roça se prostrava de atrás dos paus, dos tocos, para orar a Deus lá na roça. Que mesmo que tenha feito tantas coisas erradas durante a vida, nunca dormiu sem orar. E não aceitava que alguém comesse na nossa casa sem primeiro orar pela comida. Eu tenho essa lembrança desse homem. Eu não consigo lembrar das coisas que ele fez de errado. Eu consigo lembrar dessa imagem. Foi essa imagem que ele deixou. A imagem de estar morrendo, estar sofrendo de dor como ele estava, mas ainda assim ele morreu adorando a Deus, dizendo, obrigado por ter me concedido mais 15 anos de vida. Eu peço que você fique de pé. Você sabe o que é ser jovem? Quando Deus precisou de um missionário para enviar para as terras de Canaã, ele encontrou um jovem de 75 anos. O nome desse jovem era Abrão na época. Diz nas sinagogas, os judeus ensinam que desde os 30 anos Abrão já conhecia e servia ao Deus único. Abrão desde os 30 anos já era monoteísta, e ele adorava ao Deus único numa terra de pagãos. Dizem também os rabinos ensinam na sinagoga que Abraão era de família de sacerdote, e ele conhecia Deus. Eu gosto da história em que é contada, em que certa vez, quando o pai de Abraão, Terá,
ele saiu para viajar e deixou a responsabilidade de cuidar dos santos para Abrão, dos deuses para Abrão. Abraão fez comida, colocou lá, nenhum daquelas estátuas comeu coisa nenhuma e ficou com raiva. E falou: eu fico aqui fazendo comida igual um besta, coloco aí, eles não são capazes de comer nada do que eu coloco. Todo dia eu tenho que colocar comida e depois ela estraga, eu tenho que jogar fora. Um dia ele pegou um pau daquele todo tamanho e começou a quebrar aqueles deuses, tudo que tinha lá. E aí quando o pai dele chegou, viu aquele barulho, chegou perto dele e falou: que é isso, Abraão? E ele falou: não, pai, é que eu fui dar comida para os deuses e eu comecei dando comida do pequeno para o maior. E aí o grandão que estava lá atrás pegou esse pau aqui e quebrou os outros tudo, ficou com raiva. Daí Terá falou para ele assim: mas como, homem? Tu não está vendo que eles não se mexem, que eles não comem, que os braços deles não se movimentam? Como é que eles quebraram? É mentira, tudo está inventando. Daí Abraão fala para o pai: então por que nós servimos esses deuses? Por que a gente adora eles se eles não podem fazer nada? Se eles não podem nem comer? E é esse homem, depois de praticamente 40 anos vivendo ali, Deus chama ele e diz: Abraão, eu preciso mandar um casal de missionário para um lugar bem distante, uma terra muito longe. E essa viagem missionária só tem a passagem de ida. Quem o missionário que for não volta mais. Vai ficar lá, vai morrer lá. Tu topa? Abraão está com 75 anos, já é um senhor de idade. Ele falou: não, se só tem eu, pode, eu vou. E lá foi Abraão para fazer uma das maiores obras missionárias conhecidas e mostradas pela Bíblia. Esse homem vai para Canaã e lá ele tem seu filho aos 100 anos de idade, Sara com 91. Viveu até 185 anos. E o fruto da obra missionária de Abraão, que Deus o chamou de Abrão, que Deus o chamou de Abraão, foi uma nação inteira servindo ao Deus monoteísta. E até hoje tem judeus no mundo inteiro que servem ao Deus de Abraão, de seu pai na fé. Mas não é só isso, porque desta nação Deus levantou um chamado Machia, Jesus Cristo de Nazaré, descendente da linhagem de Abraão. Deus levantou um, e esse um que Deus levantou foi aquele que morreu no meu e no seu lugar, e no seu nome o Evangelho foi pregado em todo o mundo. E se nós estamos aqui hoje nesse culto adorando a Deus, é porque um velhinho de 75 anos saiu do seu conforto, da sua terra, e foi fazer a obra que Deus havia colocado na vida e na mão dele. Aos 75 anos, aquele homem tinha um espírito jovem, um espírito empreendedor, um espírito de obediência, um espírito de missionário. E ele foi pregar o Evangelho, foi levar o Evangelho, foi viver o Evangelho, e através dele o Evangelho chegou até aqui, e eu e você fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Aonde estão essas pessoas que têm felicidade em adorar ao Senhor? Aonde estão as pessoas que querem adorar a Deus por tudo que Deus já fez, por tudo aquilo que Deus é? Aonde estão as pessoas que querem adorar a Deus pela maravilha que Ele tem operado, pela razão da sua vida? Quem quer adorar a Deus pelo simples fato de ter aberto os olhos no dia de hoje? Quem ainda pode adorar a Deus pelo simples fato de estar vivo? Mas Jesus falou assim: olha, os discípulos saíram cheios de poder e autoridade e foram pregar o Evangelho, expulsaram o demônio. Os discípulos levantavam a mão, os endemoniados caíam, os demônios fugiam. Os discípulos voltaram embora radiantes de alegria e foram contar para Jesus, dizendo: ô mestre, eu preciso te contar uma coisa maravilhosa. Aonde a gente ia, expulsava demônio, eles iam embora. Os espíritos se submetiam a nós. Jesus falou assim: vocês não precisam se alegrar por isso. Não se alegre porque os demônios vão embora. Se alegre muito mais porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Irmão, nós temos muitas razões para adorar a Deus. Nós temos muitas razões para adorar a Deus. Nós temos muitas razões para adorar a Deus. A salvação é a principal delas. A família, a igreja, o amigo, o irmão, o trabalho, a saúde, a doença, o inimigo, o amigo, o colega,
o obreiro, o pastor, o povo, a cidade, o país. Eu sei que tem tanta coisa difícil no Brasil, mas tem tanta coisa boa. O brasileiro tem um coração que não é dele. Nas nações que você vai é tudo organizado, mas chega lá, é muito possível que eles coloquem você dormir na rua, que ninguém abre a casa para dar para o estrangeiro. O brasileiro é tão bobo que ele abre o coração, abre a casa e fala: pode morar aí, fica aí até para arranjar um lugar. Isso é coisa boa, isso é de Deus, é do céu. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e procurasse uma única razão para você adorar a Deus. Enquanto a banda louva, eu gostaria que você pensasse se realmente você tem razão para ser feliz, se não está sobrando grandes virtudes para você adorar a Deus, ser alegre, ser feliz no Senhor. Queridos, quem sabe você está vivendo uma vida de amargura, de tristeza. Você já está cansado. Você diz: pastor, eu estou cansado da vida que eu levo. E você quer se reconciliar com Cristo hoje. Você quer voltar a Cristo. Você quer entregar o seu caminho ao Senhor. Você está cansado de sofrer, estar afastado do caminho do Senhor. Se você quer, venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Nós vamos orar por você. Tem alguém que quer se reconciliar com Cristo? Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor? Que o teu irmão Márcio estará orando. Se você quer se reconciliar com o Senhor, venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Nós queremos orar. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar. Tem alguém que quer se reconciliar, se retratar
agradecendo o Senhor porque Ele é bom, porque Deus falou ao nosso coração. Eu agradeço a Deus pela palavra que Deus trouxe ao nosso coração através do nosso pastor. Deus, nessa noite, Ele falou assim, muito grande comigo. Deus, Ele falou no meu coração. Deus me fez relembrar as últimas palavras do meu pai. E eu fiquei muito feliz nessa noite, porque Deus, assim, Ele falou muito ao meu coração. Eu agradeço a Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar. Agradeça a Deus por essa palavra. Agradeça a Deus por aquilo que Ele falou conosco. Agradeça a Deus porque você está com vida, porque você está com saúde. Agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele vai fazer. Mas adore a Ele pelo aquilo que Ele é. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Deus é poderoso, Deus é fiel. Você tem motivo de sobra para agradecer a Deus nessa noite. Você tem motivo de sobra para adorar a Deus nessa noite. O Espírito de Deus, Ele está aqui nesta noite. Ele quer marcar. Ele quer deixar algo marcado hoje na sua vida, através desta palavra. Eu sei que você não vai esquecer esta palavra. Você hoje é um adolescente, adore a Deus. Você é um jovem, adora a Deus. Mas também, se você já é um ancião ou uma senhora, adore a Deus. Porque não é tempo de parar. Não é tempo de olhar para trás, nem de olhar para um lado, nem para o outro. É tempo de olhar para frente. É tempo de olhar para o alvo. Qual é o alvo? É Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos nessa noite. Te agradecemos, ó Deus,